Perfeito. Então, gente, agora oficialmente quero dar as boas-vindas a todas e todos para a nossa mais uma reunião ordinária agora do mês de outubro de 2023. É uma satisfação imensa poder relatar todas as iniciativas que nós temos feito aqui nesse grupo, né? O presidente Patrícia Vanzolini fala que é um grupo que não para. E a gente não para mesmo, né, gente? Porque se parar, nasce musgo. Então, quero saudar aí, como eu estava comentando, o pessoal de Tambaú, que me recebeu muito bem ontem, na pessoa da Eleonora, da Cultural, do presidente Caio, é, também do pai do presidente Caio, que também foi presidente lá de Tambaú, da subseção, o Márcio. Lembrando a todas e todos para nos seguir nas nossas redes sociais, não esquecer de preencher aqui o link de presença. Também quero dar mais uma vez as boas-vindas aos alunos e às alunas do curso de Direito Digital, do curso de Direito, na verdade, a disciplina de Direito Digital do curso de Direito da Universidade de São Judas, lá do campus da Moca, e dizer para vocês que nós estamos cheios de iniciativas. Então, assim, para apresentar para vocês, em vez de... Aqui vamos mudar um pouquinho, gente. Em vez de eu ficar falando dos recados paroquiais, como a gente tem 3 eventos na sequência, eu vou convidar os respectivos organizadores para fazer a propaganda. E aí eu queria pedir para vocês uma gentileza, eles vão, a Heloísa, ou eles vão colar aqui no chat o Simpla, né, a inscrição no evento. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, compartilharem nas redes sociais de vocês poderem divulgar para a gente poder lotar os nossos eventos. Ok? Então, primeiro eu queria convidar aqui o Paulo Vinícius Soares, ele é membro da nossa comissão, ele é um dos responsáveis aqui como liderança pela implementação da LGPD aqui na subseção, está coordenando o grupo de Legal Consult. E aí, Paulo, você quer fazer o convite para o nosso congresso? Quero sim, Solano. Primeiramente, boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui de novo com todos vocês. E o meu convite é para o primeiro congresso de DPOs que a gente vai ter pela OAB São Paulo, tá? Vai ser no dia 6 de novembro, começa às 9, vai até às 17. Nós teremos uma série de palestras, atividades, networking, e a gente acredita que a gente vai fazer um excelente trabalho junto com todos vocês, os quais eu convido, porque será uma troca de muita experiência, muita teoria, mas também muita prática. Então, todo mundo que tiver querer aprimorar os seus conhecimentos ou tiver interesse em entrar nessa carreira de DPO, vai ser uma oportunidade assim imensa. A gente está trazendo diversos especialistas, não só da área acadêmica, mas também da área na prática, né, da área da advocacia, da área da segurança da informação. Então, fica aqui o meu convite. Eu vou colocar agora o link aqui no Simpla para que todo mundo possa fazer a sua inscrição e divulgar também nas redes sociais, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e espero ver todos vocês lá no dia 6 de novembro. Muito obrigado, Paulo. E vai ser também uma confraternização com o pessoal que está participando do programa Legal Consult, né? Nossos 50 aí colaboradores vão ser homenageados, né, Paulo? Imperdível. Então, o pessoal que é da Legal Consult, traga a esposa, a filha, a mãe, o pai, pode vir todo mundo aqui para tirar, para sair na foto. Que mais? Eu vi que a doutora Miriam, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, confirmou presença, né, Paulo? Assim como o doutor Falcão, também da Controladoria Geral aqui do município de Exato. São Paulo. Um evento bem legal. Olinto, dessa vez o evento vai ser só presencial, mas por outro lado vai ser na segunda-feira, né, Paulo? Você falou que vai ser no dia 7 de novembro, 6 de novembro? Dia 6 de novembro, Solano. 6 de novembro. Então, olha só, Olinto, dá para vocês, quem for do interior, pode vir aqui passar o feriado de finados em São Paulo, pode passear, pode ir na rua Vanhandava comer lá na Família Mantini, depois pode ir na 25, pode ir no Brás, pode ir no Bom Retiro, tem bastante coisa para fazer em São Paulo no final de semana. Aí na segunda-feira vai estar todo mundo pronto para ir para o Congresso, né, Paulo? Muito bom, gente. Então, mas Isso aí, mesmo. olha só, quem puder ficar daí para terça pode ficar, mas na terça o evento vai ser remoto. É um evento que vai ser já o terceiro evento, é o terceiro evento seguido semestral que a Ana Luz organiza. Ana Luz, você já está podendo falar? Está disponível? Tô sim, presidente. Então, Ana Lusa, faça o seu super convite, que eu já vi que está um sucesso, praticamente 99% dos palestrantes já confirmaram presença, não é isso? Isso, eu reforço primeiro, boa noite a todas e a todos. É uma imensa honra participar aqui
desse encontro. Saúdo, em nome da comissão, o doutor Solano de Camargo, né, que é o nosso grande líder, entusiasta, e dentro de toda a generosidade dele de nos proporcionar tanto conhecimento, tantas oportunidades. Eu, particularmente, sou muito grata ao doutor Solano, sempre me apoiou nas minhas jornadas, nos meus estudos, ele é muito generoso, e mais uma vez o doutor Solano topou a empreitada, esse desafio de hospedar na comissão o terceiro seminário LGPD na saúde digital, que vai acontecer aqui em São Paulo, presencial também, no dia 17 de novembro. Vai ser um dia de imersão em saúde digital. O evento está super legal, porque nós convidamos técnicos, né, que trabalham na área, né? Tem gente, tem médico, tem desenvolvedor, tem gente da segurança da informação que trabalham e desenvolvem algoritmos de inteligência artificial aplicável à área da saúde, né? O terceiro, ele é o terceiro seminário porque já se consolidou, né? Quase uma marca registrada da comissão, o seminário LGPD na saúde digital. Está passando um avião. E agora ele vai ser ainda mais técnico, né? Ele vem bem para a área aplicável mesmo. Hoje, não sei se vocês viram, foi publicada a sanção à Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Então, tudo indica que agora a brincadeira, a farra acabou mesmo, e nós vamos também tratar disso. E quero que todos que puderem vir a São Paulo participem, tá? Tragam as suas dúvidas, porque é um ambiente de muita troca, né, doutor Solano? A gente aprende muito, eu sempre aprendo, né? Eu aprendo muito, eu anoto, aprendo, e a partir das dúvidas que a gente cria o quarto seminário LGPD na saúde digital. Então, fica aqui o meu convite, tanto para o evento coordenado pelo doutor Paulo, né, o Saúde Digital, e também vai ter uma oportunidade de networking e para nos conhecermos também pessoalmente. Muito Ana obrigada, Lusa, doutor Solano. não, mas eu acho que só faltou você explicar agora o que você está fazendo no Ministério da Saúde. Acho que é importante você contar aqui para o nosso povo. Ai, doutor Solano, eu low profile. Eu sou consultora do Ministério da Saúde pela OPAS, então a OPAS e Organização Mundial da Saúde me contrataram para entregar produtos para o Ministério da Saúde. Então, eu auxilio o Ministério da Saúde em questões de aplicação da LGPD na saúde pública, né? E é basicamente isso. E a DPO do Ministério da Saúde vai estar nesse congresso também, vai palestrar na quarta mesa, e é um super desafio de aprender o que é SUS, né? Não dá para falar em LGPD na saúde sem conhecer o arcabouço normativo de direito sanitário do Brasil. Obrigada, doutor Solano, fiquei com Imagina. vergonha. Ó, isso é importantíssimo, né, Ana Lusa? Porque, olha só, então, na terça-feira também, a continuação, né, o evento, então, o congresso, primeiro congresso de DPOs na segunda, presencial, depois, na terça-feira, o terceiro encontro, congresso LGPD na saúde digital, que vai ser muito importante, porque a Ana Lusa vai trazer, inclusive, essa experiência toda do Ministério da Saúde. Então, olha que beleza, Ana Lusa, o pessoal na segunda vai fazer curso de como é que trabalha, como é que atua um DPO, e na terça já podem vender serviço para os médicos que vão estar ali. Ó, Não é? maravilha, que maravilha. Então, imperdível, e todo, né, a grade já das confirmações já está aqui no link do Simpla. A Rosália Almeto não tem desculpa para faltar, porque você está em Piracicaba, está pertinho, Rosália, você não pode reclamar. E aí, só que nós temos aí um terceiro evento que é esse aqui vai ser remoto. E é uma iniciativa nova, muito legal, que o Gustavo Terra ele está organizando. E aí, Gustavo, você está na escuta? Estou na escuta. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutor Solano. Agradeço o convite aí de participar da reunião. Uma honra aqui estar na presença de vocês aqui hoje. O evento que a gente tá agendando aí para o dia 7 de novembro, ele tem a ver com um tema que está muito em evidência no Brasil atualmente, que é o mercado de apostas online. É um mercado que está em fase de regulação pelo Congresso Nacional, que movimentou só no último ano mais de 150 bilhões.
Então, o nome do nosso evento é Apostando no Futuro, o novo horizonte das apostas online no Brasil. A gente vai contar com o pessoal das empresas de apostas, palestrando, tanto aqui do Brasil como de fora. A gente vai ter a presença de um membro do Ministério da Fazenda que ajudou aí na redação dos projetos de leis correlato aí que está em fase de regulação no Congresso Nacional, e diversos juristas. É um evento 100% online, porque a gente vai ter gente de várias localidades aí, até de fora do Brasil, e ele vai ser das 9h30 da manhã às 5 da tarde, e conto com a presença de todos. Vou colocar aqui o link do Simpla aqui no chat, vai estar disponível nas redes sociais da comissão. E para finalizar, eu gostaria de ilustrar que assim que é um tema que vai movimentar, vai desafiar diversas áreas do direito, tanto na questão da proteção de dados, direito do consumidor, tributário e por aí vai. Então, acho que é de bastante relevância aí para o momento. Muito legal, né? Quer dizer, no seu caso, então, Gustavo, aqui, gente, vocês desculpem, é que eu tô meio caduco, eu misturei as datas. Então, vamos lá, vou falar de novo para não ter nenhuma dúvida. No dia 6 de novembro, evento presencial, primeiro encontro de DPOs da OAB. Então, vão vir os DPOs das subseções de todos os lugares e vamos discutir o papel do DPO. Na terça-feira, eu me enganei, na terça-feira, dia 7, aí vai ser evento remoto do Gustavo, que é o Apostando no Futuro, o novo horizonte das apostas online no Brasil. Então, vai ser um congresso internacional, online, 100% online, nós vamos discutir essas novas regulações e as interseções com diversas áreas do direito. Certo, Gustavo? E aí, no Perfeitamente. dia 17, na semana seguinte, aí sim vamos ter o evento da Analusa LGPD na saúde digital, o terceiro encontro. Gente, é muito evento, é muita gente. Tem comissão que faz um evento, às vezes, por ano, nós estamos fazendo 3 só na primeira quinzena de novembro. Então, vocês desculpem, o presidente, às vezes, ele é caduco, ele confunde as coisas. Vamos assistir todos, gente. Imperdível, imperdível. E se vocês olharem as grades, são, assim, os especialistas de cada assunto, os melhores especialistas do Brasil. E no caso do Gustavo, ainda temos advogados do exterior, e o Gustavo vai fazer, inclusive, a apresentação deles, vai ter a tradução simultânea, né, Gustavo? Então, Sim. Perfeito, muito bom, gente, muito bom. E agora, Ricardo, tenho a satisfação de passar para você a palavra. Eu estou te passando com 110 integrantes assistindo aqui ao vivo. Olha que responsabilidade. O Ricardo, gente, ele é mestre e doutorando em Direito pelo IPD, especialista na parte de inteligência artificial. Ele fez a primeira dissertação dele, foi sobre o comportamento do litigante. O comportamento do litigante. Como é que é, Ricardo? Análise preditiva sobre o consumidor litigante. Olha só, que isso é visionário, já há 3 anos. Há 3 anos ele já discutia o uso da inteligência artificial para prever o comportamento do consumidor litigante. Olha só que beleza. E o Ricardo, ele atua com a gente aqui na comissão, na liderança, é o responsável na ARESA pelos cursos que envolvem privacidade e proteção de dados e inteligência artificial, e hoje ele vai tratar justamente disso, do tema da inteligência artificial na advocacia. Então, Ricardo, com enorme satisfação que eu passo a palavra para você, né? Como te falei aqui, ó, casa cheia, Ricardo, casa cheia, 112 integrantes. Então, é com você a palavra, Ricardo. Obrigado, Solano. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria participar dessa nossa reunião, dessa vez falando. Tenho tido a oportunidade de participar ouvindo, aprendendo, desde a primeira, no ano passado. É difícil, né, dar sequência nesse assunto, que é um dos assuntos da nossa comissão, que é de inteligência artificial também, né, Solano? Eu acho que foi uma das primeiras conquistas dessa comissão, foi incluir a expressão, não só a expressão, mas, claro, o conteúdo. Então, somos uma comissão de privacidade, proteção de dados e inteligência artificial. Então, esse é o nosso tema de hoje. Teremos aqui algumas surpresas, mas também, Solano e demais membros dessa comissão, a ideia é fazer um consolidado de muitas coisas que nós já vivenciamos nessa comissão ao longo desses 2 anos. Por quê? Porque a gente sabe que nas nossas reuniões, né, o público ele é rotativo, tem quem participa de uma reunião e não participa de outra. Mas, claro, também sem repetir alguns dos conteúdos, porque nas últimas conversas nós já abordamos
com o professor Solano, com a professora Raquel, alguns temas relacionados à inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que nós vamos hoje fazer uma retrospectiva, coloco aí uma imagem de um filme que eu tenho certeza que vocês adoram, né? De Volta para o Futuro, a gente vai posicionar a inteligência artificial para a advocacia nos tempos de hoje e, claro, o que a gente consegue projetar desse tema para os próximos anos. Então, a gente vai voltar, não falaremos hoje da história da inteligência artificial, não é o nosso objetivo, nós vamos voltar pelo menos até 1998, 25 anos atrás, e chegar um pouquinho mais para frente. E aqui eu começo essa nossa conversa sobre inteligência artificial falando do ano de 1998, meu primeiro dia de aula. Aqui eu estou em São Paulo, na capital, na FMU, entra o professor e fala o seguinte: olha, o direito é o conjunto de normas e regras que regulam coercitivamente a conduta humana. Pessoal, definitivamente, em 1998, nós não falávamos desse assunto, foi tudo muito novo. E apenas para a gente contextualizar, 1998, eu tenho certeza que se eu parar de falar um pouquinho, a gente vai lembrar da musiquinha do Windows 98, que é do ano de 98. A criação do Google, esse ano completou 25 anos também. Ele nasce em 1998. Esse computador que vocês estão vendo aí, o iMac, e claro, né, tudo que aconteceu na Copa do Mundo de 1998. Então, já faz bastante tempo que esses assuntos a gente precisa explorar. E aí eu vou saltar para 2016, quando é lançado esse livro. É um livro de pesquisadores da Singularity University, em que ele vai falar de tecnologias exponenciais. Dentre as tecnologias exponenciais, o nome do livro é Abundância. Ele não é de 2016, ele é um livro ainda anterior, mas eu tive contato com ele em 2016. Ele também, claro, tem na versão em inglês. Ele lista quais seriam as tecnologias exponenciais e ele enumera a inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, robótica, biotecnologia, bioinformática, neurociência, ciência de dados, impressão 3D, nanotecnologia, energia e drones. E ali, naquele momento, foi para mim um momento de decisão. Por quê? Porque eu comprei 2 livros, um de inteligência artificial e um de blockchain. Eu vi que seria muita coisa para estudar os 2 assuntos, eu tive que escolher. E escolhi a inteligência artificial como uma tecnologia exponencial de maior impacto. Por quê? Esse conceito de tecnologia exponencial é aquela que pode mudar a vida de milhões de pessoas quando ela é aplicada. Né? Então, nós temos alguns exemplos anteriores à inteligência artificial de tecnologias exponenciais? Temos. O próprio computador, a internet, as mídias, as plataformas e algumas tecnologias exponenciais mais recentes. E aí, nesse livro, é muito importante esse conteúdo que fala da velocidade exponencial, que fala da digitalização. Embora as expressões estejam em inglês, é de fácil entendimento. E eu repito, é importante a gente conhecer esse conceito para entender o quanto que a inteligência artificial já impacta e vai impactar mais a nossa vida e a nossa rotina. O primeiro fato que acontece é a digitalização, esse item 1. Só que depois da digitalização, as tecnologias vivem um momento de decepção. Por quê? Houve a digitalização, mas tudo aquilo que uma tecnologia pode fazer ainda não foi absorvido pela sociedade. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu, quando comecei a estagiar, e muitos de vocês, a gente muitas vezes imprimia, muitas vezes tirava cópia do processo, colocava o processo digitalizado dentro de um sistema, mas não havia inteligência artificial, não havia nada decorrente daquela digitalização. Isso acontece porque depois dessa digitalização, a gente vira um período assim, poxa, mas não vai acontecer nada? Nós continuávamos recebendo publicação no papel. Mas o próximo D, que é a fase de disrupção, de disruptura, que vem depois da decepção, ele muda essa fase de decepção para a gente seguir as próximas 3 fases,
que acontece o quê? O fato de desmonetizar, ou seja, as coisas ficam mais sem valor, perdem aquele preço, a gente acaba não pagando mais por aquilo, elas deixam de serem materializadas e elas começam a ser acessadas por todos, que é a democratização. Eu vou dar um exemplo para vocês que nós vivenciamos no mundo jurídico, que são as publicações. No passado, as publicações chegavam no papel, depois elas foram digitalizadas, há um período de decepção, que você fala assim, poxa, mas eu recebo no papel, ela está dentro do computador, e depois, com um certo tempo, hoje nós temos tecnologia, a gente não vê mais a publicação. Muitas tecnologias oferecem a publicação de forma gratuita, e todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, esses 6Ds explicam muita coisa. E aí tem um aviso nesse livro, que é o perigo da gente imaginar que as nossas atividades elas vão seguir por uma velocidade linear e não exponencial. O que é a velocidade linear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é a velocidade exponencial? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Opa! E aí o livro, e aqui eu já coloco um primeiro ponto para a gente discutir, é a empresa, o profissional vai seguir uma velocidade linear, e aqui alguns exemplos de empresas que seguiram, ou uma velocidade exponencial, e aqui exemplos de empresas que seguem essa realidade, investindo em tecnologias exponenciais. Desnecessário dizer que as empresas que não acreditaram nessa velocidade muito rápida, elas simplesmente não existem mais. E aí, um conteúdo não jurídico, né, do professor Rancharan, que é o guru da administração, ele fala assim, a vantagem é de quem cria mudanças. Ele fala assim, olha, você precisa ser o primeiro a dar o próximo passo. Então, o conteúdo da nossa conversa de hoje, né, para tentar não abordar alguns assuntos que já foram abordados, e sim complementar, o tema seria o seguinte, quais são as oportunidades da inteligência artificial na área jurídica? Então, o Solano já fez uma breve apresentação, aqui algumas obras, inclusive com a professora Ana Lusa. O livro está disponível de forma gratuitamente no site do IDP, Análise Preditiva e o Consumidor Litigante. Ele tem como base a análise preditiva, ou seja, com base em dados históricos, será que é possível construir uma inteligência artificial que indique qual passageiro, por exemplo, em caso de um cancelamento de voo, tem uma maior probabilidade de processar uma companhia aérea? E gosto de destacar, ao pesquisar esse assunto, identifiquei que o professor Kazuo Watanabe, 10 anos antes, fez um estudo semelhante sem utilização da inteligência artificial. Também está disponível na FGV esse estudo. Ele queria entender por que as pessoas processavam a Alight no Rio de Janeiro. E ele identificou alguns atributos, algumas características de quem processava mais, como, por exemplo, a localidade daquela pessoa. Ou seja, quem mora mais perto do fórum tem maior potencial de processar. Hoje, com a inteligência artificial, o que é possível? Incluir mais atributos, mais características para identificar. Esse foi o tema do mestrado. E agora, no doutorado, um outro impacto da inteligência artificial diz respeito aos financiamentos de litígio. É uma prática que não é nova no Brasil, mas que tem ganhado muita força. A cessão de créditos ou monetização de ativos judiciais. Talvez vocês associem esse tema com a venda de precatórios, mas hoje é muito mais do que isso. Imaginem poder usar análise preditiva sobre qual será o resultado de um processo para identificar quem vai ganhar e quem vai perder e quando. Quando um fundo que financia litígios identifica isso, ele faz contato com uma das partes e propõe a compra, né, daquele ativo. E o tema do doutorado é o quanto isso é bom ou prejudicial para o acesso à justiça. Será que isso vai contribuir para uma judicialização? Ou isso vai contribuir para equilibrar, por exemplo, as forças entre as partes? Mas esse é o tema do doutorado, depois quem quiser conversar vai ser um prazer.
E aproveitar e fazer um convite, na semana que vem, aqui em São Paulo, acontece a FenaLaw. Nos dias 25 e 26, tem o lançamento desse livro. Eu e o Brian, sócio aqui do escritório, vamos lançar esse livro junto com outros autores, e tem lá um artigo bacana sobre inteligência artificial na recuperação de créditos. Então, fica o convite para quem for estar na FenaLaw. Para hoje, o que a gente precisa entender sobre a inteligência artificial? Que ela, de largada, ela tem pelo menos duas vertentes, duas frentes, que a gente precisa separar. Mas, via de regra, a gente coloca tudo junto, inteligência artificial na advocacia, e o convite para vocês participar da nossa conversa de hoje, propositalmente, foi sem separar, porque é o nosso objetivo mostrar que existem diversas vertentes sobre esse tema. E aqui, nesse gráfico, a ideia é mostrar pelo menos esses dois principais. Nós temos o direito, nós temos a inteligência artificial. E existe uma frente que vai falar do impacto jurídico da inteligência artificial, todos os riscos, a questão ética, a legislação, mas existe uma outra frente, que é a aplicação da inteligência artificial nas atividades jurídicas. E, para começar falando do impacto da inteligência artificial nas atividades jurídicas, eu convido vocês a conhecer um conteúdo que o Solano gravou recentemente, junto com as aulas que tem, falando sobre inteligência artificial generativa, que a gente hoje não vai passar em detalhes, porque esse bom conteúdo, vocês podem pesquisar a imersão da era da inteligência artificial, e tem essa palestra, esse conteúdo do Solano, em que ele vai listar, ele vai dizer como se faz um prompt e tudo mais, mas esse não é o nosso conteúdo de hoje. Faz parte da nossa conversa de hoje que vocês conheçam ou visitem novamente o Marketplace da OAB de São Paulo. Por quê? Porque lá, a nossa comissão, um time aqui reunido, disponibilizou diversas ferramentas que já podem ser utilizadas pelos advogados, ferramentas de inteligência artificial. E uma surpresa aqui para a nossa conversa de hoje, eu convidei o Deoclides Neto, que é o sócio fundador da Juit, a primeira Lawtech que aparece lá, e ele vai mostrar em 5 minutos como a inteligência artificial já é realidade para os advogados. Neto, eu acho que você está me ouvindo aí, eu não estou te vendo ainda. Acho que a Heloísa já liberou o seu acesso. E conta para nós o que a Juit já faz, e no final eu espero que você convença os nossos advogados aqui da nossa comissão participantes que você tem uma ferramenta incrivelmente acessível a todo e qualquer advogado. Você está por aí, Neto? Tô sim. Você está me ouvindo? Tô sim, agora tô. Beleza. Bom, obrigado pelo convite, Ricardo, Solano. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E acho que esse assunto ele está, enfim, cada dia mais em voga porque ele impacta a vida de todo mundo, né? Seja em âmbitos pessoais ou profissionais. E aí não tem como a gente deixar de pensar como é que isso vai impactar a vida dos colegas aqui, né? A Juit é uma startup que nasceu em 2018 com uma ambição de democratizar a análise estatística do direito. E para fazer isso sem ser uma consultoria, a gente precisa de tecnologia de ponta, né? Então, antes mesmo de todo esse boom de GPT, de IA generativa, a gente já estava lá em 2019 criando o nosso Barbosinha, né? Que é uma homenagem ao Rui Barbosa aí, para ser um sabe-tudo e um robô assistente do advogado para responder as perguntas. Né? Quando a gente começou a olhar para as dificuldades que existiam, dos gargalos dentro de uma rotina de um escritório, que a gente percebeu de mais latente era a etapa de pesquisa jurídica, né? De pesquisa de jurisprudência, de pesquisa de legislação e etc., para a confecção de uma tese, seja de defesa ou, enfim, uma tese de ataque que o advogado ele precisa propor ali para defender o seu cliente. Né? E uma das coisas em que a IA é muito, muito boa é na classificação de documentos.
né? Então a gente pode pensar que ela, putz, vai tirar meu trabalho, ela vai automatizar minha petição, ela vai automatizar a leitura do documento, ela vai resumir o documento, ela pode fazer tudo isso, né? Mas é bom a gente fazer primeiro um arroz com feijão muito bem feito, né? Então, o que é uma necessidade básica do advogado no dia a dia, não só do contencioso, mas até do estratégico para traçar um plano, um cenário e uma provisão melhor para o cliente? É basicamente ler um volume muito grande de documentos para classificá-los, né? Essa demanda já existia nos escritórios. E o que a gente fez foi melhorá-la, utilizando IA com algoritmos proprietários. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, só para vocês entenderem rapidamente o que a gente faz, né? Fato que dado jurídico é uma bagunça. A gente está falando aí de 92 tribunais agora com TRF6, cada um com seu sistema, né? Tem muito PJE, muito ESAGE aí, muito ProJude, mas na verdade que cada um organiza seu dado diferente e é difícil navegar nisso tudo, né? E o que acontece é que a gente não aprende na faculdade nem a utilizar a tecnologia para obter eficiência, nem analisar dado para tomar decisão, né? A gente sai da faculdade sabendo advogar, não gerir um negócio jurídico, né? E quando você quer fazer uma rotina de pesquisa, etc., você precisa fazer tudo isso. Você precisa coletar dado, classificar, organizar, apresentar e criar tese, né? Ou para só então criar tese. Isso tudo é muito trabalhoso, leva muito tempo, e o que a gente faz aqui na Juit é tirar o trabalho chato, né, de toda a coleta, preparação, apresentação do dado, porque onde que a IA brilha há muito tempo já, e eu não falo nem de IA generativa, é principalmente na classificação e organização de documentos, né? Não à toa saiu um case do dia 13 dessa semana, segunda-feira, se não me engano, da AGU com a Microsoft implementando o ChatGPT lá para classificar 80 mil intimações por dia, de acordo com os critérios que a AGU criou lá, né? Então, a classificação de documentos sempre foi uma coisa muito latente que a IA podia resolver, que é um trabalho muito maçante do advogado. E aí, a gente entrega isso com uma IA que ela consome muitos documentos e depois que ela passa pelo nosso motor de processamento de dados ali, você consegue destravar diversas informações que estavam presas dentro dos PDFs lá, né, das decisões judiciais, etc. Então, a nossa ideia é facilitar a pesquisa jurídica, permitindo a aplicação de diversos filtros, né? Então, às vezes a gente está querendo que a petição faça, cara, um RESP contornando, sei lá, súmula 7 para contornar o juízo de admissibilidade ali, e no final das contas, se ela só classificar a nossa base de documentos, está muito bom. A gente entrega isso por meio de uma plataforma que é a Duty Humor. Eu queria mostrar rapidamente aqui para ela para vocês, né, com um case muito rápido. Então, assim, se eu quiser saber como é que é a 27ª Câmara do TJ de São Paulo, julgações de consignação e pagamento de imóvel alugado, eu teria que fazer uma pesquisa muito complexa, né? No fim das contas, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Se a gente dispara essa busca de consignação e pagamento de imóvel alugado, na verdade ele vai fazer uma pesquisa textual aqui, só que aqui eu estou falando de todas as consignações que tem. A nossa IA, ela detecta o assunto por meio da identificação de menções à Lei 8245. Né? Então, se a gente vem aqui, locação de imóvel, e aplica o filtro, a gente sai de 255 mil resultados para 11 mil. A gente pode vir aqui no TJ de São Paulo, aplicar outro filtro, a gente reduz um pouco mais, e a gente, de quebra, ainda pode filtrar pela Câmara para que a gente venha aqui e a gente segmente ainda mais o resultado. Então, eu saio de 250 mil resultados para 156, né? E aí os nossos robôs, lendo todos esses documentos, eles já fazem uma análise do mérito, né, para saber se os casos foram julgados procedentes ou improcedentes. Né? Então dá para saber que dessa Câmara, com esse assunto específico, em 58 dos 156 casos, né, então está dando mais ou menos aí coisa de 40%, eu tenho um não provimento de recurso. Se eu sou advogado e meu cliente pergunta a chance de eu ganhar, eu vou falar assim, olha, não é unânime essa questão, não está pacificada nessa Câmara, e a gente pode brigar aqui. Eu não proponho um acordo, eu acho que a gente tem que brigar, né? E esse é só um exemplo de como que a gente pode utilizar uma tecnologia extremamente assertiva que já classificou mais de 80 milhões de decisões judiciais, né? E aí a gente tem alguns clientes aqui que confiam no trabalho da Juit
para fazer todas essas pesquisas jurisprudenciais. Mas, Passei um Neto, pouco isso do aí deve tempo, ser muito Ricardo. caro, não é muito caro isso tudo? É muito caro. Tem que pegar Não, empréstimo no cara, a banco para ter essa gente. tecnologia? Não, de forma nenhuma, cara. A ideia da JUT sempre foi democratizar o acesso à análise estatística e à jurimetria, né? Então, aqui, a gente está lá no Marketplace da OAB, vocês podem localizar lá, a gente inclusive colocou aqui a nossa página, né? Vocês vão ter, para os componentes da comissão aqui, né? Vocês têm 2 semanas de teste gratuito, e aí os escritórios podem começar a fazer esse tipo de análise a partir de R$ 550 por mês, né, que é o nosso plano inicial e tal, para vocês fazerem análise mediante assinatura aí de vários tribunais pelo Brasil afora, STJ, STF, TJ de São Paulo, TJ do Rio, etc., para advogar com mais precisão, né? Então, quando a gente pensa que a tecnologia extremamente sofisticada tem um valor muito, muito grande, por exemplo, é uma notícia hoje do Barroso, né, pedindo para as Big Techs criarem um LLM, um chat GPT jurídico, né, e que ele tem um orçamento de 28 milhões de reais para resolver esse problema, né? 5 milhões de dólares dá mais ou menos 7 dias, 7 dias que a OpenAI gasta com treinamento de algoritmo, né? Então ele acha que é um orçamento gigantesco, mas isso não dá para quase nada, né? Mas a gente tenta entregar uma coisa que resolve um problema básico do advogado, né? Ô, Que Neto, atinge e você muitos tem advogados. algum pacote para o advogado autônomo? Aquele pequeno Temos, advogado, pequeno escritório, temos, que temos. o R$ 500 pode ser Sim. muito. Sim, sim, a gente tem assinatura para o autônomo a partir de R$ 99 por mês, né? Porque, como a gente sempre falou, a nossa ideia é democratizar esse acesso, Ótimo, né? A gente sabe que nem show de todo bola. mundo tem os 500, então, entrando em contato com a gente lá pelo Marketplace da OAB, tem um link para o nosso site, é só preencher o formulário lá e falar que é membro da comissão da OAB que a gente entra em Tá contato e bom. libera o teste grátis para vocês. Ô, Neto, Deuclides, mas muito não é obrigado. de qualquer comissão, tem que ser da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Tem É que isso colocar aí. isso lá na mensagem, gente. Obrigado, Deuclides Neto. O Neto ele é advogado, pessoal, mas é também programador. A empresa, a Juit venceu alguns prêmios, né, Neto? Tanto no Brasil quanto fora. Uhum. Então, é só entrar, Vivian, no site da OAB, no Marketplace. A primeira empresa que vai aparecer no primeiro bloco, que é de Analytics, é a Juit. Então, só para a Uhum. gente avançar. Neto, obrigado. Se o pessoal tiver dúvidas e você conseguir ficar aí, vai ser um prazer ter você na nossa reunião. Tá bom? Beleza. Ricardo, eu posso só complementar, é só um comentário super rápido, tá? É muito rápido, é porque foi muita coincidência, porque o Neto estava apresentando aí a ferramenta, e na hora, antes dele apresentar ali o portfólio dos clientes, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Opsi Bloom, né, que eu acompanho bastante conteúdo dele em questão de privacidade, e ele apresentou no passado, acho que faz uns 2 anos, ou 2021, um relatório de jurimetria sobre as decisões do judiciário baseadas na privacidade de dados. E agora eu já sei a ferramenta que ele usou, porque eu pensei nisso, em seguida Exato. veio o Opsi Blue como Hum, cliente, então eu já descobri que foi, ferramenta foi, que ele usou, que foi sensacional. é, começou por lá o estudo. Eles são grandes parceiros, eu estagiei durante quase 6 anos da minha vida, estagiei, trabalhei como analista de dados lá na Ops, então a gente tem um Que relacionamento legal. ótimo. E aí é um dos estudos que podem ser disponibilizados. A gente tem alguns e-books para falar sobre aviação aérea, né, pegando carona no que o Ricardo Freitas falou aí do professor Kazuo Watanabe lá, sobre área da saúde, sobre banco, seguradora, tem muita coisa que a gente está preparando para soltar no mercado, então eu recomendo vocês seguirem a gente aí em mídia social Valeu, também, Neto. Instagram, LinkedIn, tem bastante coisa saindo. Obrigado. Valeu, pessoal. Pessoal, é isso, né, Solano? Eu lembro do início da nossa comissão, essa expressão democratizar. Todo advogado do capital, do interior, do litoral, hoje pode ter acesso a uma ferramenta dessa. Pessoal, eu vou abrir para perguntas no final, pode ser, para a gente seguir, que a gente vai ter algumas outras surpresas aqui, para a gente seguir a questão do horário. Tem um outro convidado nosso, que ele também tem um case bem bacana para comentar, é o Silas Oliveira. Esse é um case que a gente desenvolveu aqui no escritório. A gente tem uma tecnologia chamada Diana, inteligência artificial, e ela apresenta pelo menos essas 10 funcionalidades, mas já faz algum tempo, né, Silas? Em 2019 para 2020, o Silas ele é gerente jurídico trabalhista do Arcos Dourados, que a gente conhece como McDonald's. Ele, junto
conosco, desenvolveu uma ferramenta chamada Gestão de Testemunhas. E eu vou deixar o Silas falar um pouquinho como é que foi essa experiência como um gestor jurídico, né? Advogado mesmo, advogado, vamos chamar assim, raiz, né? Desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que fez um sucesso. Silas, boa noite, seja bem-vindo à nossa comissão. Boa noite a todos e todas aqui. Em primeiro lugar, é um prazer, fiquei muito feliz com o convite do Ricardo e podemos falar um pouquinho dessa experiência. A gente acha que, pelo menos eu achava, né, que inteligência artificial é algo de outro mundo. A gente pensa nos filmes de inteligência artificial, Minority Report, inteligência, aquele filme do Spielberg. E, na verdade, é algo que está muito próximo da gente que a gente pode utilizar. E essa ideia nasceu de um insight que eu tive numa reunião com o Ricardo, a gente conversando sobre ação rescisória, e de repente ele falou de um caso que ele conseguiu reverter uma decisão numa ação rescisória baseado numa testemunha que teve um conflito de depoimento. E aí eu levei o tema para casa, depois disso fiquei pensando, você fica refletindo, falei assim, caramba, a gente tem uma massa de processos aqui trabalhistas e daria para a gente fazer algo mais completo, né? Eu chamei o Ricardo de volta. Falei, Ricardo, vamos conversar, vamos lá. Aí a gente, na verdade, não fui eu que desenvolvi. A ideia nasceu, mas ela foi trabalhada por nós. O Ricardo aí tem todos os méritos, a equipe dele pelo desenvolvimento. Eu acho que o grande primeiro passo foi colocar em prática e ter paciência para testar a ideia. Eu acho que testar a ideia, testar o robô, por quê? Porque o robô vai ter que aprender a ler ata de audiência, então ele vai ter que aprender a ler depoimento, vai ter que aprender a identificar se aquela pessoa que está no processo X é a mesma pessoa que está no processo Y, a gente vai ter que criar os indexadores para ele fazer essa correlação, e o time ficou um tempo razoável testando e ensinando o robô a trabalhar. E os resultados foram excelentes, né? É um projeto que se paga, é um projeto que a gente conseguiu algumas improcedências, a gente conseguiu mostrar em audiências os conflitos. Teve uma situação bem interessante e peculiar que a gente mostrou um conflito para um juiz e o nosso escritório, né? A gente disponibilizou a ferramenta no aplicativo. O escritório mostrou que a testemunha que estava depondo naquele processo tinha feito um depoimento absolutamente diferente em outro processo. Nós mostramos a primeira testemunha, na segunda testemunha nós mostramos de novo um outro processo, na terceira testemunha, antes do juiz interrogar, ele já falou assim, você tem aí a outra? Já vamos pegar aqui, me passa, que eu já vejo aqui no PJE. E é uma ferramenta... A questão não é a ferramenta em si, mas é como a gente lida com essa ferramenta. Eu acho que, depois conversando muito com o Ricardo, eu sou entusiasta do tema tecnologia. A tecnologia não é algo surreal, é algo que está muito próximo da gente e nos ajuda muito a maximizar informações, consolidar informações. É um pouquinho daquilo que o Neto disse também, ter uma visão geral, ter uma análise do todo que, com base apenas em documentos, a gente não consegue ter. Valeu, Silas. Só o destaque, né? A tecnologia da inteligência artificial foi aprendendo com o tempo, né? O projeto não nasce 100%, né, Silas? Foi uma experiência que nós tivemos juntos. Poxa, mas não está lendo 100% certo. É verdade, porque a inteligência artificial é sinônimo de treinar a máquina. É isso, né? Exato. Silas, obrigado pela participação. Obrigado, Ricardo. Pessoal, seguindo então, e nós já falamos agora, então, com alguns exemplos sobre a inteligência artificial auxiliando no nosso dia a dia como ferramenta de trabalho, mas tem um outro bloco de conteúdos muito grande que diz respeito ao impacto jurídico da inteligência artificial. E aí, eu lembrei aqui, né, qual foi o primeiro dilema, e para aqueles que estão chegando nesse assunto, visitem o site Moral Machine, de uma universidade americana, porque a primeira discussão sobre inteligência artificial, os dilemas, é como que eu vou programar um carro autônomo? E esse exemplo aqui pode parecer simples, esse formato gamificado, mas é importante, porque eu gosto sempre de fazer a pergunta, quem gostaria de ter um carro autônomo? Muitas pessoas levantam a mão, mas assim, você já parou para pensar como que ele vai ser programado? Então, você começa a fazer perguntas e respostas e você tem que responder, né? Aqui tem 3 pessoas no carro, mas o carro pode ter um problema. O fato dele ser autônomo não tira a probabilidade de acontecer um pneu estourar, por exemplo. Como que ele é programado? Eu coloco os passageiros em primeiro lugar ou eu coloco o pedestre?
Então, veja que nesse exemplo do lado esquerdo, o passageiro ele é colocado em primeiro lugar, ele acaba atropelando as pessoas. E aqui você pode fazer diversos exemplos. Será que nessa máquina moral, a gente decidiria diferente se for uma pessoa idosa? Se for um assaltante de banco? Tudo isso fica aí como sugestão para você que quer entrar nesse assunto. E tem também um conteúdo sobre essas questões éticas, que são livros não jurídicos, que têm assustado a comunidade, a sociedade de um modo geral. É uma trilogia de best-seller do professor Harari, mas que apresenta um conteúdo preocupante. Ele fala, olha, a gente não escolhe nem mais o nosso parceiro sexual, porque afinal, nos aplicativos de relacionamento tem um algoritmo. Ele vai tirar bilhões de humanos do mercado de trabalho. Esse é um tipo de livro não jurídico e tem impactado muito. E é por isso que muitas organizações e muitos especialistas têm medo. Eu gosto de dizer, a gente num evento recente com a professora Dora Kaufmann, né, Solano, eu gosto de dizer, olha, eu sugiro que o brasileiro leia os livros da professora Dora Kaufmann para entender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Tem um outro tema também muito polêmico relacionado à inteligência artificial, que a primeira vez que eu discuti sobre ele era mais tranquilo falar, que é a utilização de armas autônomas. No mundo agora, nós estamos vivendo 2 guerras. E eu sempre, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, era muito comum as pessoas serem contra a utilização de armas autônomas. E aí, Neto, eu sei que você está com um filhinho em casa, pequeno, eu perguntaria para você, poxa, você é contra as armas autônomas, mas e diante de uma guerra, você tendo que entregar, não seu filho agora, né, lá na frente, o seu pequeno rebento por uma guerra, você prefere que ele vá para a guerra ou que nessa guerra sejam utilizadas essas tecnologias autônomas? Deixa a tecnologia aí, meu. O drone Deixa a matando drone, tá tecnologia. beleza. Pessoal, esse é o exemplo típico na aula que a opinião das pessoas muda. Por quê? Porque já sabemos, existem inúmeros exemplos que essa tecnologia comete erros. Ainda comete erros. Então, se ela estiver sendo utilizada e já está, ela pode errar, ainda não tem uma precisão. Então, as pessoas, eu sou contra esse tipo de desenvolvimento, mas a opinião muda. Outro assunto que ele não é uma mudança de opinião, mas a gente fala muito pouco sobre ele, a professora Raquel explorou bem na nossa última conversa, mas eu quero fazer um destaque aqui, porque estamos em São Paulo, né? É a utilização de reconhecimento facial para fins de segurança pública. O exemplo famoso que deu certo, nós já sabemos, está aqui, um homem vestido de mulher no Carnaval de Salvador, a tecnologia acertou. Só que desde 2021, São Paulo utiliza reconhecimento facial aqui no Parque do Ibirapuera, sob 2 argumentos. As câmeras vão identificar por reconhecimento facial pessoas que já cometeram delitos, então logo elas voltam a entrar no parque. Também conseguem encontrar uma criança desaparecida. Só que eu coloquei a foto do Robert, que é um cidadão afro-americano, que foi erroneamente identificado por essa tecnologia de reconhecimento facial e ficou 3 dias detido nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em São Paulo, notícia de agosto de 2023, né? Vocês, alguns, conhecem o projeto Smart Sampa, que já faz referência a até 40 mil câmeras com reconhecimento facial. E aqui eu coloco para nossa reflexão esse tema, o que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou. O prefeito explicou ainda os detalhes da utilização. Tem que ter mais de 90% de similaridade na biometria facial. E não teremos transmissão automática às forças policiais, quando for detectado alguém que seja, por exemplo, um procurado da Justiça. Ele vai passar ainda por um comitê integrado à Controladoria Geral do Município para análise antes do envio. Ou seja, por essa narrativa do prefeito, o objetivo é esse mesmo, também identificar foragidos, só que ao invés da polícia identificar automaticamente, sair um carro para prender aquele foragido, vai passar ali por um
uma controladoria. A pergunta né, que a gente gosta de fazer nas aulas é: estamos preparados para isso? Aqueles que desejam por mais segurança falam: nós precisamos dessa tecnologia. Né? Se tivéssemos aqui, professor Solano, os integrantes da Comissão de Direitos Humanos, eles seriam radicalmente contra essa tecnologia. Por quê? Porque ela comete erros, como aconteceu no caso do Robert Williams. Não foi recente. E aqui eu destaco alguns dos principais perigos, riscos, críticas que a inteligência artificial, a gente não vai conseguir, pelo nosso tempo, percorrer. Depois, para quem tiver interesse, eu posso compartilhar o material. Mas essa inteligência artificial que traz tantos benefícios, ela é questionada quanto ao desemprego, à desigualdade, à manipulação, ao viés algoritmo, à discriminação, essa corrida armamentista, a questão da privacidade, que é um dos nossos temas, a transparência, explicabilidade e a singularidade. Né? Então, existem muitas críticas quanto aos perigos da inteligência artificial. E nós temos aqui um terceiro, e prometo que é o último convidado, que é o Tiago, que ele trabalha no departamento jurídico do Carrefour. Ele ainda, Solano, não é um membro da nossa comissão, mas já está devidamente convidado. E conversando com o Tiago, ele quer compartilhar rapidamente que lá no jurídico do Carrefour, eles já têm demandas no dia a dia dele envolvendo inteligência artificial. É isso, Tiago. Boa noite, seja bem-vindo. Fala, Ricardo, boa noite. Boa noite aí a todos os colegas, abraço especial aí ao Dr. Solano, ao Dr. Paulo também. Pessoal, realmente, hoje, no dia a dia das empresas, nós já temos uma série de demandas ligadas à IA, seja a parte contenciosa, seja a parte consultiva, seja a parte do dia a dia do advogado também, tá? Eu tenho uma atuação como coordenador de privacidade aqui no Grupo Carrefour, e eu acho que essa conversa não poderia vir mais a calhar, porque hoje a gente teve um nosso hackathon, né, que é o comitê, é uma fase final de um comitê de inovação anual que nós temos aqui na empresa, e o pessoal estava discutindo muito, logo no começo, riscos de IA, né, e lá soltaram uma frase que é muito importante para o mercado, e que eu acho que é a verdade, que nós vamos ver, que é o seguinte: olha, hoje, não sei se é discutível mais o risco de você ter uma IA ou se o risco de você não ter uma IA no seu negócio é maior ainda, tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje ele é abordado, esse assunto é abordado em diversos aspectos, tá, pessoal? Seja em análise preditiva, como o Ricardo bem falou, nos e-commerces, em possibilidade de análise de compra, de clientes, seja também para desperdício de carrinho, que é dinheiro para as empresas, ali nas compras também, monitoração de comportamento desses consumidores. Isso, quando bem feito, pode ser muito benéfico. É muito mais interessante para mim, como consumidor, ter acesso a produtos que eu tenho interesse do que a ofertas genéricas. Então, isso é muito discutido hoje. Como é que eu faço uma harmonização disso, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor? Por outro lado, nós já temos também questões que passam também pelo que o Neto apresentou aqui, de jurimetria, mas também de análise comportamental e até de litígios de histórico de saque, de reclamações que nós recebemos aqui nos nossos canais de atendimento. Hoje nós já temos soluções automatizadas de IA que fazem todo esse tipo de análise e um mapeamento de possíveis clientes que podem ser mais litigantes ou não do que os outros, quais são os principais temas, como é que eu posso lidar com esse tipo de cliente da melhor forma, e tudo isso é estratégia, pessoal. O que eu quero dizer com isso? O advogado, seja autônomo ou advogado que trabalha num escritório, que estiver preparado para isso, vai ter uma grande vantagem no mercado para começar a pegar esses temas juntamente com as empresas, tá? Hoje mesmo, então, a gente já tem coisas simples no dia a dia, que são as ferramentas, por exemplo, do Google, que fazem as transcrições das atas de uma reunião via inteligência artificial. Como é que a gente faz a análise disso como advogado? Nós já paramos para pensar nas questões de privacidade, por exemplo. Será que essa ferramenta, esse terceiro, ela vai se alimentar dessas informações? Vai ter algum tipo de compartilhamento desses dados, que não são só dados pessoais sensíveis, mas são dados confidenciais,
para as empresas. Então, tudo isso, pessoal, está muito quente, está sendo discutido. Eu li um artigo muito interessante, acho que no Jota ontem, também eu vejo essa discussão no mundo jurídico e no mundo de privacidade junto com colegas, que a tendência é que a LGPD, o mercado da LGPD de privacidade comece a esfriar e dar uma assentada, e cada vez mais as discussões de IA e todos os seus desdobramentos esquentem, tá? Então, obrigado, Ricardo, pelo Valeu, convite. Thiago. Uma boa noite aí a todos. Como Agradeço que é o nome demais. do chatbot de vocês? Hoje nós temos chatbot, a nossa é a Karina. Tá? Ela Karina. trabalha tanto em WhatsApp como canais de comunicação com o cliente, faz toda essa parte de saque, e a ideia agora é ver como é que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse sentido, com cuidado, né, com análise, mas a gente tem a nossa Karina aqui. Valeu, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite. Depois, quem quiser fazer pergunta, fazer contato com o Thiago. E aqui eu não vou passar também em detalhes, mas já tem alguns materiais falando sobre os riscos da inteligência artificial generativa, alguns específicos, né? E eu vou destacar a questão da manipulação e do envenenamento de dados. Depois eu recomendo para quem está estudando esse assunto que existem hoje alguns estudos específicos sobre a inteligência artificial generativa. E sem combinar com o Thiago, prometo para vocês, né? Eu coloquei aqui uma pergunta. A gente fala muito hoje das empresas, dos riscos pela utilização, mas será que existe algum risco de uma empresa ser condenada, Neto, por não utilizar a inteligência artificial? Vamos ver o que o tribunal aqui de São Paulo já decidiu. Colégio Recursal, Penha de França, então o número do processo está aqui, depois vocês podem ver. Um banco foi devidamente condenado, né, responsabilidade civil, saques e empréstimos pela autora sob coação de terceiros, totalmente fora do seu padrão habitual, porque o banco tem algoritmos para identificar o desvio no padrão. Ou seja, um banco, uma instituição financeira, tem tecnologia, tem recursos, deveria ter utilizado a sua tecnologia para evitar aquela movimentação fraudulenta. Então, não é essa a única matéria, mas a decisão, existem algumas, mas eu acho que esse é um tema muito bacana. Eventualmente, fica até a dica para uma próxima conversa nossa, os riscos da não utilização da inteligência artificial. Você já imaginou, Neto, se você pudesse usar como argumento o advogado ser responsabilizado, ele perder um processo por não ter localizado a melhor jurisprudência, sendo essa pesquisa possível? Aí eu vou deixar os especialistas em responsabilidade civil comentar mais tarde, depois a gente fala disso. Pessoal, e uma terceira frente da inteligência artificial que merece a nossa atenção, eu comentei das duas, né? Mas tem uma terceira que hoje o Thiago mencionou, o Neto também mencionou, que é a inteligência artificial pelos tribunais. O STJ, o STF utilizando não é uma novidade. E tudo isso é possível porque hoje nós temos, né, praticamente que a totalidade dos processos judiciais digitalizados. Eu tenho aqui esse link, né, depois eu compartilho, mas existe esse painel de estatística do CNJ com a quantidade de processos entrados em 2023, está aqui, ó, quase 20 milhões, os processos julgados, tudo isso junto com um trabalho do CNJ, uma pesquisa para identificar quantas iniciativas envolvendo inteligência artificial hoje estão ativas nos tribunais brasileiros. Eu confesso que, ao ler esse estudo, eu fiquei surpreso positivamente. Por quê? Porque é claro o objetivo dos tribunais. Os principais motivadores para o uso de uma ferramenta pelos tribunais são aumentar a produtividade, buscar inovação, melhorar a qualidade dos serviços judiciários e reduzir custos. Essa tela eu faço questão de projetar. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou clicar aqui e depois eu volto. Por quê? Porque essa pesquisa, vocês estão vendo aqui uma tela, acho que é entrando agora, subindo. É muito bacana essa pesquisa. Acho que ela não entrou ainda, né? Mas está carregando. Do CNJ.
sobre a utilização... Deixa eu subir de novo aqui, peraí. Porque é muito bacana. Todos esses 111 projetos de inteligência artificial mapeados nessa pesquisa do CNJ, nós conseguimos entender qual a tecnologia, viu, Neto? Qual a programação, qual o objetivo que está sendo utilizado. Então, é muito importante. Depois eu vou compartilhar o link aqui, porque não está, por algum motivo, desse site não está indo. Mas é bacana a gente conhecer tudo isso. Agora, deixa eu ver a tela que está compartilhando aqui, peraí. E aí, vou dar 2 exemplos dessa utilização da inteligência artificial pelos tribunais, que eu acho importante que aqueles advogados que militam nessas respectivas áreas conheçam. O Janus é um caso interessante na justiça eleitoral. Então, o Janus é uma solução que automatiza tarefas e utiliza IA para apoiar o julgamento de pedidos de candidatura e agilizar a prestação de contas eleitorais. A solução já está no TRE da Bahia, está indo para outros 4 tribunais. Desenvolvida a partir de modelos do Synapse, que realizam a classificação processual das peças. A ferramenta permite identificar pareceres equivalentes e minutar sentença com base em pareceres técnicos e do Ministério Público. Pessoal, claramente, aqui, eu acho que é muito importante para o advogado conhecer a utilização da inteligência artificial pelos tribunais, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de atendimento técnico ao cliente. E tem um outro projeto bem interessante dos tribunais, que é o Gemini, que agrupa processos por similaridade de tema nas unidades de 1º e 2º grau da Justiça do Trabalho. Então, seja qual for a área, né, de atuação, existem aí diversas ferramentas dos tribunais. E essa notícia, que ela não é antiga, ela é nova, demonstrou também uma utilização pela administração pública, a automatização do INSS com a inteligência artificial. Para melhorar a situação, o INSS implementou a inteligência artificial. Aumentou 17%, de 17% para 36%, de 22% para 23%. Agora o segurado faz o pedido do seu benefício e a análise é automática, feita por uma inteligência criada para essa finalidade. Dessa forma, deve desafogar o serviço e o fluxo e acelerar. A pergunta aqui, pessoal, é o seguinte: estamos nós preparados para auxiliar os nossos clientes, considerando essa ampliação da utilização da inteligência artificial pela administração pública? E aqui, embora a gente não vá entrar em detalhes, mas eu gosto de destacar algumas legislações já vigentes sobre esse assunto, pouco falada aqui no Brasil, essa legislação, essa lei, melhor dizendo, chinesa, que fala da questão dos sites que utilizam aqui, não deve estabelecer modelos algoritmos que induzam os utilizadores ao vício, consumo excessivo daquele aplicativo, né? Se o usuário optar por encerrar o serviço de recomendação de algoritmos. Então, na China, existe essa regulamentação, essa lei desde 2022, prevendo essa possibilidade do usuário falar assim: olha, eu não quero receber as recomendações do algoritmo. E mais recentemente, né, saiu aqui nos jornais brasileiros, essa lei de Nova York, especificamente de Nova York, sobre a utilização de algoritmos em processos seletivos, para identificar qual profissional vai ser promovido. A lei fala exatamente disso. E nós sabemos que as empresas que ofertam essa solução de inteligência artificial também disponibilizam essa funcionalidade para identificar qual colaborador pode ser desligado usando inteligência artificial. E aqui um ponto também novo que está sendo já discutido no Brasil, não vou chamar de disputa, mas dessa posição da ANPD no sentido de que ela pode ser suficiente para regular, para normatizar, para julgar as questões envolvendo inteligência artificial, e que não seria, então, necessária a criação de uma nova agência reguladora no Brasil
específica sobre inteligência artificial, e também, né, nós aqui que acompanhamos esse assunto, é possível ver já algumas construções da NPD nesse sentido, mas nós vimos, e para surpresa de muitos, né, que a Espanha criou a primeira agência europeia de supervisão de inteligência artificial. Vejam que é uma notícia de 23 de agosto de 2023. E aí a pergunta, e já caminhamos aqui para encerrar o nosso bate-papo, professor Solano, é como a nossa comissão, como os membros têm explorado as oportunidades da inteligência artificial, e aqui, de forma bem prática, eu busquei criar uma espécie de um método, né, para avaliar a maturidade da inteligência artificial na advocacia, para que a gente possa refletir uma sugestão aqui inicial, né, 4 estágios que um advogado, que um escritório pode estar utilizando a inteligência artificial. Um primeiro estágio, somos observadores. Lemos as notícias, adoramos os livros, as séries da Netflix, então, são excelentes. Os filmes são imperdíveis, mas eu só observo, né, comento os livros. Isso é uma primeira fase de maturidade. Numa segunda fase, o advogado já vai visitar o site do Marketplace da OAB, ele na semana que vem vai visitar alguns estandes na Fenaló, acompanha a nossa palestra, começa a utilizar a inteligência artificial generativa com todas as sugestões. Eu não sei se vocês sabem, mas o curso do professor Solano é recordista de inscrição, o Prompt para Advogados, com mais de 1.000 inscrições na última versão que teve. Então, é um advogado, um escritório que utiliza. Entretanto, existe um próximo passo, que é aquele advogado que, depois de utilizar, ele entende. Ele sabe de onde que os dados são capturados para produzir aquela inteligência artificial generativa. Ele leu, ele construiu para o seu escritório as políticas de privacidade, as políticas de segurança de utilização daquela ferramenta. Ele identificou quem são ali os responsáveis pelaquela estrutura e ele combina todos esses conhecimentos. E num quarto e último nível de utilização da inteligência artificial é aquele que já treina inteligência artificial no sentido que ele desenvolve projetos, ele entende a dinâmica dos algoritmos, os resultados, e além disso ele compartilha, ele auxilia, eventualmente no escritório ou com os seus clientes, de tudo isso que a inteligência artificial pode fazer. Em 2019, eu escrevi esse artigo no Consultor Jurídico e elencava ali 10 motivos por que nós, advogados, naquela época, né, precisávamos nos concentrar na inteligência artificial. Naquele momento, os 10 motivos foram: os tribunais utilizam, os escritórios, as empresas utilizam, isso vai demandar demandas jurídicas de consultoria, como tivemos o depoimento do Tiago, demandas de contencioso, como no caso do banco, todo um trabalho de governança de algoritmos, a conexão imensa com tudo isso que está em andamento relacionado à regulamentação da inteligência artificial. Hoje já se discute a utilização de inteligência artificial para selecionar o melhor árbitro numa arbitragem. Muito conteúdo tem sido escrito sobre o impacto da inteligência artificial na democracia. Eu tenho um livro aqui, muito se fala desse livro, né? A Era do Capitalismo de Vigilância. Para quem gostar e tiver paciência, são mais de 700 páginas. O ensino jurídico hoje, alguns cursos, o nosso curso de DPO da ESA, já aborda inteligência artificial, e até no marketing jurídico, porque a relação advogado-cliente muda. E agora, eu colocaria pelo menos mais 5 temas nessa pauta de oportunidades da inteligência artificial. Um tema tão gigante quanto a inteligência artificial é a agenda ESG. Eu gosto da expressão que a inteligência artificial salva vidas, e hoje eu estou incluindo, Neto, a expressão que a inteligência artificial pode salvar o nosso planeta, com tudo que tem acontecido de mudanças climáticas. Há um impacto muito forte no mercado financeiro. Já existe muita discussão sobre o impacto da inteligência artificial na tributação, como nós fazemos hoje. Todo um risco cibernético,
relacionado à inteligência artificial e, por fim, na administração pública. No evento que eu participei esse ano em Lisboa, pelo IDP, eu tive a oportunidade de encontrar o governador de São Paulo e conversar com ele, dar parabéns para ele, porque ele, na exposição dele, ele foi muito otimista em relação à utilização da inteligência artificial. Ele falou assim, olha, eu pretendo usar na saúde, pretendo usar na educação. Então, por quê? Porque, e copiando o que a gente leu dos argumentos dos tribunais, é uma oportunidade para a administração pública de aumentar a sua produtividade e reduzir os seus custos. E quero encerrar e abrir a oportunidade para a gente fazer um belo bate-papo aqui, Solano, deixando essa pergunta para o nosso time aqui, como que cada um que está aqui pretende, pode explorar essas oportunidades da inteligência artificial amanhã, né? Além de ligar para o Neto, mandar uma mensagem e, com certeza, conseguir até uma condição melhor do que ele já colocou aqui hoje. É isso, Solano. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Ricardo. Um turbilhão de informações aqui, o povo participou bastante pelo chat. Eu acho que foi muito feliz você em várias passagens, aquela história, eu também concordo com você, assim, a inteligência artificial ela não vai acabar com os advogados, com a advocacia, mas parece claro que os advogados que usam a inteligência artificial, eles vão ter vantagens sobre aqueles que não usam. E isso aconteceu com todos os saltos tecnológicos, né? Desde o advento, desde que os computadores substituíram as máquinas de escrever, o advento da internet, smartphone, redes sociais. Enfim, Ricardo, está de parabéns. Você com seus convidados estreladíssimos aqui, que, né, nos honraram com essas participações especiais e surpreendentes, né, surpresas, muito bom. Eu acho que é um papel da nossa comissão, é um papel da OAB trazer esse tipo de assunto para a mesa, para a gente poder, isso aqui, gente, é muito importante, é uma das coisas que a gente se comprometeu com a nossa diretoria no começo da gestão, que a ideia era poder compartilhar justamente no nível em que, por exemplo, o Tiago, o Neto, o Silas, né, advogados que estão à frente, na fronteira da utilização desses novos recursos, com todo mundo que pertence à comissão. A ideia é que ninguém fique para trás, que todo mundo tenha conhecimento e, na medida do possível, a gente poder trazer ferramentas que possam servir à advocacia. Isso é muito importante. E aqui eu agradeço, em nome da comissão, em nome da OAB São Paulo, ao Neto pela promoção que ele está fazendo aqui para as advogadas e advogados poderem utilizar o Barbosinha. Não é isso, Neto? Quem quiser utilizar, então, já sabe que pode chegar lá no Marketplace e pegar lá a primeira empresa do primeiro tópico, né, na parte de analytics. Muito bom. Ô, Ricardo, temos muitos comentários aqui, temos algumas perguntas, eu vou pegar aqui do final para o começo, o que eu consegui entender eu te falo, senão eu vou pedir para o nosso colega, para a nossa colega ligar o falante e explicar pessoalmente. Mas vamos lá. Primeiro aqui, o Gilson ele comentou aqui que na China, um regime político autocrático, até os algoritmos têm regras de comportamento, enquanto o chamado, ele coloca entre aspas, crédito social, serve como guia de conduta aprovada para o cidadão. Então, passar de cidadão natural a cidadão artificial, na visão do Gilson não parece representar uma evolução. E aí, Ricardo, você concorda? Eu comentaria, Solano, na verdade, eu não vou falar da China, eu vou dizer para o Gilson assim, o que a União Europeia já se manifestou sobre o score social, considerando que nós, Brasil, devemos seguir um padrão europeu de regulamentação, a União Europeia já disse que não será admitido o score social. Eles classificaram como risco altíssimo, Solano. Então, na União Europeia e no Brasil, considerando os projetos de lei já discutidos, não é alguma coisa que a gente vai enfrentar aqui, não vai ser legalmente permitido o score social. Isso que eu diria para o Gilson, para a gente não falar da China. Assim, qual que é a possibilidade da gente ter isso no Brasil hoje? Para não dizer que é zero, é muito, muito remoto. Aliás, Ricardo, bem lembrado, bom, a questão, você falou duas coisas que eu queria comentar, né? A questão, será que a NPD seria o melhor órgão do país para fazer a regulação de IA? Interrogação. Nós vamos ter a doutora Miriam Zimmer aqui da NPD, participando do Congresso de DPOs, vamos poder, inclusive, provocar ela para ela poder expor. E com relação ao Smart Sampa, né, o projeto da cidade de São Paulo,
para monitoramento pelas 20 mil câmeras de segurança, nós vamos ter o controlador geral do município, nosso amigo Daniel Falcão, vai participar também do Congresso de DPOs e nós vamos poder cutucar ele para ele poder explicar. Só para dizer, né, que a comissão participou através de uma nota técnica, se manifestou, se posicionou no sentido de que nós não concordamos com o projeto Smart Sampa da medida em que ele foi concebido, quer dizer, sem ter uma curadoria que pudesse acompanhar os resultados para ver a eventualidade de vieses, uma curadoria que poderia, né, uma comissão que poderia ter, inclusive, membros da sociedade como integrantes da OAB e dessa comissão, enfim, a gente não gostou da maneira em que ela foi construída, mas nós vamos poder, dentro da democracia toda que rege a nossa comissão, vamos poder fazer as cutucadas, as estocadas aqui no nosso amigo, o Daniel, professor Daniel. O que mais? Aqui o Lucas tem uma pergunta aqui, Ricardo. Como você considera que poderemos incluir os imigrantes digitais nessa nova realidade? Ou você acha que, assim como o advento do peticionamento eletrônico, ou você acha que, assim como o advento do peticionamento eletrônico, fará com que esses imigrantes saiam do mercado? Você acredita que a OAB deva ter um papel ativo nessa adaptação? Sim, Solano, ótima pergunta, ótima pergunta. Recentemente, né, atendendo a um pedido do Solano, eu conversei com alguns coordenadores de curso de Direito do interior de São Paulo e o tema era letramento em inteligência artificial. A gente precisa incluir esse conhecimento para esses imigrantes digitais, gostei dessa expressão, os mais novos com certeza já nascem sabendo, com todos, né? E o momento é agora. Um ponto importante, Lucas, que eu queria destacar, que existe hoje uma recomendação do Fórum Econômico Mundial para que as empresas, para que as organizações treinem os seus colaboradores em habilidades do futuro, que aqui entra a inteligência artificial. Então, quando a gente vê hoje métricas de sustentabilidade, de ESG, de diversidade, inclusão, também há uma métrica sobre treinamento em habilidades para o futuro. Então, as empresas, e elas gostam daqueles selos de mais admirados para se trabalhar e tudo mais, também vão precisar treinar. Consequentemente, os advogados, os alunos, todo mundo precisa estar inserido nesse mercado, Solano. A OAB tem conversado, né, com as universidades, mas eu acho que pode acelerar, principalmente as universidades, né, incluindo o conteúdo aqui sobre esse assunto. Muito bom. Ricardo, a Hélida Landim, nossa colega, ela quer que você repita o título do livro que você indicou. Ela falou isso há 10 minutos atrás, então acho que foi um dos últimos livros, se não o último livro que você indicou, que ela quer anotar. Eu vou lembrar aqui, Hélida, agora de cabeça, não sei qual dos livros, mas eu não vou lembrar aqui qual livro que foi. Mas se você não lembrar, Ricardo, acho que tem uma outra questão antes da Hélida, que talvez a Débora Meira, nossa colega, a doutora Débora, quer saber se você pode compartilhar esse material com Claro, eu coloco no nosso grupo, Hélida. Telegram, e aí a Hélida vai poder ver todas as indicações bibliográficas que você fez, certo? Sim. Acho que a Kátia, a nossa aluna da pós, Kátia, levantou a Olha, mão. sou eu, matei aula hoje, professor. Tô vendo. Eu não consegui, fiquei em reunião até tarde. Mas segunda-feira estarei lá. Bom, primeiro, excelente, né? A explanação, como sempre, lá na pós também ótimo. Obrigada. E eu gostaria de comentar a respeito dos bancos, dos golpes, né? De Pix e outros golpes que a gente tem no banco. Hoje é uma das especialidades do meu escritório, até porque eu venho da área de TI, então é uma ação tranquila para eu poder defender da ponto de vista do consumidor, porque realmente muitas vezes o banco, na verdade, todos os casos, o banco não teve ali uma atenção ao procedimento de segurança da informação, né? O próprio perfil do cliente ali, as ações dele passadas, se ele não tem um perfil completamente diferente e o banco ignora aquele perfil, obviamente que tem ali uma violação nas camadas ali de segurança. Então, eu gostaria de me colocar à disposição aqui dos colegas, se alguém quiser. Eu tenho vários casos no escritório de sucesso, né, deste tema, e eu posso compartilhar depois a jurisprudência e tudo mais, inclusive essa tese, com base na ISO 27000, que é uma tese que a gente desenvolveu e que realmente aí tem dado bastante resultado, né? E eu entendo também, obviamente, a questão dos bancos, que é muito complicado, porque os hackers e todas
esses maliciosos, digamos assim, eles estão sempre adiante, né? Então, o banco sempre está um passo atrás, por mais tecnologia. E essas questões de segurança, elas são caríssimas, né? E toda vez você ter que atualizar, não é fácil. Mas, do ponto de vista do consumidor também, você não pode ficar vulnerável no dinheiro que você deixou ali para o banco ser responsável por ele e estar tutela do seu dinheiro, das suas questões financeiras, né? Então, tem muita gente de idade, pessoas idosas, que aí já junta com aquele golpe do INSS, sai fazendo empréstimo na madrugada, enfim. Na verdade, é para compartilhar aqui, ótima essa jurisprudência que foi apresentada aqui, e se alguém quiser outras informações a respeito deste tema e outras jurisprudências, e essa tese também, que envolve a ISO 27001, eu fico à disposição aqui dos colegas também. Obrigado, viu, Kátia? Solano, Tá? deixa eu agradecer especialmente o César de Avaré, tesoureiro de Avaré, que está participando. Ele não é da nossa comissão e ele também divulgou para toda ali comunidade jurídica de Avaré para ele participar do nosso encontro. É um São Paulino muito feliz recentemente e fez questão de participar da nossa comissão. Muito bem, isso aí. E aí, gente, não esqueçam de divulgar os nossos eventos de novembro nas redes sociais. É importante a gente divulgar e levar para conhecimento de outros e outras pessoas que não tiveram ainda contato com a gente. E aí, Ricardo, olha só, deixa eu ver se aqui a gente tinha o nosso colega do Sul, de Santa Catarina. Como é que é o nome dele? O Marcelo Staub ainda está na reunião ou ele saiu? Marcelo, você fez vários comentários, acho que você é a pessoa mais, né, própria para poder fazer as colocações direto para o Ricardo. Você não quer você ligar o microfone e você comentar, você comentou diversas vezes aqui, acho que você pode você mesmo direcionar para ele. O Marcelo, nosso colega, catarino, você está de Itajaí, né, Marcelo? Sob as águas. Sob as águas. Sob as águas. Eu fiz um comentário aqui, deixa eu achar. Doutor, como transformar o emocional em racional digital naquele dashboard que foi mostrado? E qual é o grau de acerto dele? Eu vou aproveitar que você está falando do dashboard mostrado, eu vou deixar o Deoclides responder. É melhor, porque ele que fez, né? Eu posso até comentar, mas como o Deoclides é o pai do Barbosinha, é melhor ele colocar aqui as explicações. Porque devem existir métricas para esse tipo de situação. Sim. A gente mede a acurácia de todos os algoritmos que a gente coloca em produção. E o nosso baseline, que é a linha mínima de acerto que o algoritmo tem que ter, é de 95% comparado com o gabarito criado por humano, né? Então, a gente analisa, sempre cria um gabarito de umas 5 a 10 mil decisões, a gente utiliza uma fórmula de amostragem, né, em que a gente define lá desvio padrão, índice de acerto, e daí a gente tem o quanto que a gente precisa classificar, e aí, enquanto o algoritmo não chega em 95%, a gente não coloca ele em produção, né? E aí, a parte de diferenciar ali o racional do emocional e etc., é um pouco complexa, porque hoje a gente olha, ele é um algoritmo que analisa mais o resultado e não a causa da decisão, né? Então, hoje em dia, ele faz a análise do desfecho puramente simples, né? E aí tem algumas coisas que a plataforma está evoluindo ao longo do tempo para encontrar a motivação do juiz para dar aquela decisão, né? Então, na semântica computacional, existe uma técnica chamada de POS tagging, que é part of speech, que é parte do discurso. Então, é tagueamento de parte do discurso. Lembra daquelas aulas chatas de gramática, de isso é sujeito, isso é predicado, isso é advérbio, isso é isso. Quando você faz esse tipo de análise computacional em volume e larga escala, você consegue chegar em qual é o componente principal daquele texto. E é mais ou menos por esse caminho que a gente vai seguir. Até dei uma consultoria gratuita para 92 pessoas aqui que quiserem usar IA no direito, então o pessoal que quiser eventualmente apoiar até começar a concorrer com a gente aqui. A consultoria é pela propaganda da Juit, né? Tu tá 0-0 agora, pronto. Mas a ideia é justamente chegar no porquê que o magistrado deu aquela decisão naquele sentido, naquele caso. Não, é que na verdade eu vejo ele como um apoio jurídico e que o fim da coisa se dá pelo advogado em si. Sim. Né?
Pelo advogado, pelo feeling do advogado em si. O que eu Mas é costumo dizer uma que ferramenta excelente. o feeling e a experiência, elas dizem muito, mas quando você vê um painel, que nem aquele que o professor Ricardo mostrou, que tem só no passado tiveram 35 milhões de decisões proferidas, você vê que os 200 casos que você atuou perto de 35 milhões não é o suficiente para afirmar com certeza A ou B, né? Então é sempre bom. A gente aqui na DIUT, a gente costuma falar que assim, os dados têm outra opinião. Sempre quando a gente está em discussão aqui sobre quem está certo, a gente fala, os dados têm outra opinião, né? E aí a gente vai para a parte analítica mesmo, removendo os nossos vieses. Porque eles são racionais. Exatamente. Muito Não, bom. ótima Marcelo. explanação, obrigado. Muito bom, Marcelo. Gente, dá vontade de continuar, né? Muito assunto, com muita gente boa falando aqui. Queria agradecer, Ricardo, imensamente aqui a sua iniciativa de trazer esses convidados, o Neto, o Silas, o Thiago, foi sensacional. Agradecer a presença do nosso pessoal que ficou aqui até o final. Agradecer a presença dos alunos de Direito Digital da Faculdade de Direito aqui da São Judas, do campus da Moca. E dizer para todo mundo de novo, compartilhe os nossos eventos, porque espero ver quem puder estar aqui na segunda, no dia 6, no dia 7, vir dar um abraço na gente, né, Ricardo? Tomar um café, ver o Ricardo pessoalmente, ver todo mundo aqui, poder se ver, né? Vai ser muito bom. E agradeço de novo, gente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todas e a todos. Até a próxima. Obrigado, E gente. agradecendo também a zelosa equipe aqui da UAB, que sem eles, né, Ricardo, nada disso aqui teria acontecido. Obrigado a todos, Heloísa, Duda, isso aí. Obrigada, gente. pessoal. Um abraço, Obrigado, até a boa próxima. noite. Outro, tchau.